Olá pessoal, Arthur aqui, e hoje a gente vai continuar nossas aulas sobre Python. Mas antes da gente continuar com os assuntos que a gente tinha planejado, eu conversei com vocês e vocês me disseram: Arthur, eu ainda estou tendo dúvida, Arthur, eu não sei direito como fazer algumas coisas, por favor, explica de novo tudo que você já explicou. Então, sem problemas pessoal, a gente fez umas 3 aulas um pouco mais corridinhas para explicar todos os conceitos básicos e mais importantes de Python, mas hoje a gente vai tirar um pouquinho o pé do acelerador, a gente vai voltar tudo, a gente vai rever tudo que a gente explicou, só para ficar tudo bem claro para vocês conseguirem entender tudo e não deixar ninguém para trás. Tudo bem? Se vocês conseguirem entender tudo até esta aula, maravilha! Esta aula vai ser apenas uma maneira de vocês relembrarem os conceitos já vistos. Agora, se você ainda não entendeu alguns dos conceitos mostrados anteriormente, ou você ainda tem algumas dúvidas e etc., fica tranquilo que nesta aula eu pretendo tirar todas as suas dúvidas, beleza? E também, como vocês pediram, Arthur, por favor, faz um vídeo mais curto, eu não tô conseguindo assistir os 50 minutos de aula. Perfeito, vamos reduzir um pouquinho o tempo de aula. Esta e as próximas aulas serão um pouquinho mais curtas, eu vou tentar manter os 25 minutos e eu espero que vocês acham mais interessante dessa maneira. Tudo bem? Então, vamos para a revisão. Então, vamos lá, pessoal. Só para relembrar tudo que a gente já viu. A gente começou vendo o que é programação. Eu espero que essa parte tenha ficado claro para vocês, mas se não ficou, basicamente as linguagens de programação nada mais são do que a linguagem que permite que humanos conversem com computadores e passem para os computadores as tarefas que a gente quer que eles executem, tudo bem? Elas são aquele meio de campo entre a nossa linguagem do dia a dia, que nem o português, o inglês, o espanhol, e a linguagem que os computadores entendem. Bacana? É por meio das linguagens de programação que a gente consegue fazer programas de computadores, softwares e etc. A gente deu vários exemplos de software, inclusive software de calculadora, que nem a gente desenvolveu na última aula, e vários outros que a gente vai, inclusive, estar passando na apostila para vocês. A apostila é essa que vai estar aqui na descrição do vídeo ou nos comentários. Dá uma olhadinha, entra na apostila, vai ter exercício para vocês. E por favor, quem quiser, faça esses exercícios, entregue para nós lá no Discord, porque vai render um certificadinho de Python para vocês, tudo bem? Arthur, eu já entendi essa parte, tá tudo bem, eu realmente não entendi a parte da programação. Bacana, maravilha, mais simples ainda. Então a gente abordou os principais conceitos. O que é um print? Um print nada mais é do que você falar para o seu computador conversar com o usuário. Mas Arthur, o que é o computador conversar com o usuário? É basicamente você falar para o computador: olha, a partir do momento que o usuário executar o código, ou seja, clicar no botãozinho lá para rodar o código, você vai mostrar essa mensagem aqui para o usuário, que nem está dando para ver aqui neste exemplo. E, juntamente com os prints, a gente também viu os conceitos de variáveis. O que são as variáveis? Variáveis nada mais são do que espaços alocados na memória do computador que servirão para que o programador possa armazenar algum tipo de dado. Este dado pode ser um número, pode ser uma palavra, pode ser apenas uma letra. Isso tanto faz, a gente vai decidir na hora que a gente estiver programando, conforme a necessidade surgir. Mas lembrem-se disso, uma variável nada mais é do que um espacinho ali no computador que você pode guardar coisas. A gente combinou variáveis, inclusive, com prints, para que quando você tem vários prints em algum programa, e você quer falar olá, nome do usuário, e esse mesmo nome do usuário aparece diversas vezes no código, para você conseguir fazer alguma coisa dinâmica, você pode utilizar as variáveis. Em vez de você colocar, por exemplo, só olá, Arthur, e toda vez que você mudar de usuário, você tiver que ir no código, alterar esse código e falar: ah, tá, não é mais Arthur, agora é Felipe. Você tem que fazer isso linha por linha, 50 vezes. Não, você define uma variável chamada, por exemplo, nome do usuário, e você atribui um valor a essa variável. No caso, a gente pode atribuir Arthur a essa variável, nome do usuário. Então, toda vez que o código encontrar o nome dessa variável
nome do usuário, ele vai substituir a variável pelo valor armazenado dentro dela, no caso, Arthur. Ou depois você pode falar, não é mais Arthur, agora eu quero Felipe. Então tudo bem, você vai lá no comecinho do código onde está definida a sua variável e você muda de Arthur para Felipe. E agora pronto, toda vez que aquela variável aparecer no código, o compilador já vai saber que já não é mais Arthur, agora é Felipe, o valor que está armazenado ali e que será mostrado para o usuário. Arthur, qual que é a vantagem disso? Me parece tão difícil, me parece tão confuso. É muito mais simples quando você tem que fazer modificações no seu código. Se você tiver que mudar linha por linha, um código pequeno pode ser simples. Num código que, por exemplo, tem 5 linhas e você só tem que mudar 2, tudo bem, é completamente fazível. Mas, a partir do passo que você vai fazendo códigos mais longos e mais complexos, por exemplo, códigos de 50, 100, 200, 400 linhas, às vezes você pode esquecer de uma linha que aquele nome está aparecendo ali e você simplesmente vai pular. Ou então você pode ter um erro de digitação e é aí que problemas começam a aparecer. Problemas de digitação podem implicar em warnings, que nem a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que a gente já viu nas aulas anteriores, ou até mesmo em erros, ou podem simplesmente não ficar de acordo com o que você quer. Porque apesar de você ter que escrever a variável várias vezes, se você tiver que modificar o valor da variável, você só modifica uma vez, que é na declaração da variável. Então, quando, por exemplo, o nome do usuário for igual a Arthur, vai substituir por Arthur. Não é mais Arthur, vamos substituir por Felipe. Tudo bem, vai lá no comecinho do código, tira Arthur, coloca Felipe e tá tudo feito. Toda vez que aquela variável aparecer de novo, agora é Felipe. Beleza? Muito simples. Arthur, você me falou de warnings agora. Eu lembro que você falou de warnings e erros na aula anterior. O que é isso? Porque eu não consegui entender direito. Não precisa se desesperar, apesar de ser desesperador para quem está começando a programação agora. Warnings são maneiras do compilador te dizer que seu código tem alguma inconsistência, tem algum pequeno erro. Warnings geralmente não bloqueiam a execução do seu código, ou seja, você consegue executar seu código mesmo que ele apresente um warning. Ele é só uma mensagem de recomendação. Agora, erros, por outro lado, erros são problemas fatais com seu código. Erros implicam em seu código não funcionando. É alguma coisa escrita de maneira errada, ou alguma definição errada, é geralmente alguma coisa que você fez de errado no seu código e que o compilador não consegue interpretar. Se você não resolver aquilo, o seu código não vai funcionar. Tudo bem? Então essa é a diferença entre um erro e um warning. Arthur, qual que é melhor, qual que é pior? Não tem melhor e pior, os dois acontecem, são completamente normais quando você está programando, e o programador deve ficar atento a eles, pois eles quem dizem se o seu código está bom, está funcionando bem como você esperava, ou o seu código precisa de um pouco mais de atenção. E claro, vale lembrar que para todo erro, para todo warning, vai ter uma mensagem, vai ter alguma dica do que está errado no seu código. O compilador não vai falar assim, simplesmente, ei, tem um erro, vai lá e descobre, ou tem um warning, vai lá e descobre. Não, ele vai te dar algumas noções de até onde o código funcionou e a partir de que ponto o seu código parou de funcionar, bem como o erro que foi jogado. O erro, muitas vezes, ele pode te direcionar a algum problema que não é necessariamente verdadeiro. Então, cabe ao programador realmente olhar para a linha que o compilador falou que teve um erro, ou um warning, ir naquela linha e ir para aquela linha e olhar no código, olhar para o código, ver se tem alguma coisa errada, ver se por acaso você digitou alguma coisa errada, comprar aquele pedaço do código com o pedaço de cima, ver se por acaso você não fez, você confundiu o lugar de algum ponto e vírgula, de algum parênteses. Isso sempre acontece perfeitamente normal. Ou, se nada funcionar, você pode simplesmente pegar aquele warning ou aquele erro e colocar no Google para você poder procurar sobre aquele código de erro se você não conhece ele. Muito importante também é lembrar que o mesmo código de erro pode significar várias coisas diferentes, assim como a gente viu na nossa aula 2. Nessa aula 2, a gente viu que 3 erros diferentes
Isso não quer dizer que a mesma mensagem de erro significa sempre a mesma coisa, que você fez a mesma coisa errada. Significa apenas que o código deixou de funcionar no mesmo ponto. Ou seja, por exemplo, se você criar uma variável e depois, quando você for utilizar essa variável, você escrever o nome dessa variável errado, você confundir uma letra ou outra, ou então você digitar tudo minúsculo, sendo que ela tem algumas letras maiúsculas, ele não vai conseguir interpretar aquilo, porque é que nem eu falei, o compilador ele não é esperto o suficiente para falar, tá, eu acho que o programador quis dizer isso. Não, ele vai no literal. Da mesma maneira, se você esquecer, por exemplo, uma aspas ou um parênteses, ele pode parar também naquela variável, porque ele vai chegar e falar, opa, eu estava esperando um parênteses aqui e não tem, então eu não sei mais prosseguir. Então, ele pode retornar o mesmo código de erro que ele retornou anteriormente. Então, lembrem-se disso. O código de erro pode significar várias coisas, mas ele vai sempre apontar para um lugar onde está tendo problema no código. E é de interesse do programador ir lá, checar e garantir que aquilo está sanado e não vai trazer mais problema para o seu código. Além de erros, falamos também de um conceito muito bacana das linguagens de programação, especialmente Python, que são as listas. Listas nada mais são do que matrizes. Mas Arthur, o que são matrizes, o que são listas? Eu não estou entendendo. Calma, Padawan. Listas servem para você armazenar vários valores juntos. Vamos fazer uma pequena analogia aqui. Uma variável é como se fosse uma carta. Você só consegue colocar uma coisa ali dentro. Então você consegue armazenar uma frase, né? Bacana. Por exemplo, Arthur está dando aula de Python, ou então só Arthur, né? Também é válido, né? É o que a gente chama de string, é um aglomerado de caracteres. Você pode armazenar um caractere apenas, por exemplo, A, B, C, D, E, ou você pode armazenar um número, 1, 2, 3, 100, 200, 300, 400, 500 e assim por diante. Mas, independente do que você escolher, você só pode armazenar um destes tipos. Uma lista, entretanto, você pode armazenar vários destes tipos. É como se fosse um balde. Dentro do balde você pode colocar uma frase, você pode colocar outra frase, você pode colocar mais uma frase, você pode colocar um caractere e assim por diante. Não tem um limite. É claro, você vai tentar deixar o mais organizado possível. Se você começar a bagunçar muito com uma lista, não vai ficar legal. Cai naquele mesmo problema que eu falei em algumas aulas anteriores, de você tem que tornar o código o mais legível possível. Se você olhar para o seu código e nem você, como programador, saber o que está acontecendo ali, a gente tem um problema, não vai ficar bom. Então lembre-se, na hora de você declarar uma variável, uma lista, utilize nomes bons e quando você estiver estruturando uma lista, sempre coloque itens relacionados dentro. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma casa. Uma lista casa. O que uma casa tem? Uma casa tem telhado, uma casa tem muro, uma casa tem quintal, uma casa tem garagem, uma casa tem portão e infinitas outras coisas que você pode colocar ali. Mas não cabe, dentro da lista casa, você falar padaria. Uma casa pode ser uma padaria, mas não vai rolar. Ou você falar zoológico. Tá, né? Não vai ficar legal. Então a gente tem que separar informações dentro de listas que realmente aglomeram aquelas informações dentro de uma semântica plausível. Então, se por exemplo você quiser armazenar os detalhes de uma casa, depois o lugar que você for no final de semana, como um zoológico, uma padaria, é ideal que você crie então duas listas. Uma lista coisas que tem na casa e uma outra lista lugares que eu fui no fim de semana. E claro, isso me lembra de um negócio muito importante das listas que todo mundo confunde, que é o tamanho das listas e o index das informações contidas dentro da lista. Porque, afinal de contas, como vocês devem se lembrar, listas não começam no index 1. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista de usuários, dentro da lista de usuários vai ter Arthur, Jorge e Roberto. Arthur, apesar de ser o primeiro item dessa lista, ele está na posição 0. Pois listas começam na posição 0. Vai para o item de posição 1 e termina no item de posição 2. Lembre-se disso. Lista sempre começa no número 0. Depois 1, 2, 3, até o infinito e além. E agora, pessoal, só para terminar, a gente vai falar daquele conceito um pouquinho mais complicado, que eram as condicionais e também os laços de repetição. Os laços de repetição,
eles permitem que a gente continue executando um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Vamos utilizar este pseudocódigo. Por exemplo, while i menor do que 10. Dentro deste código a gente vai printar olá mundo e a gente vai incrementar o valor de i. A gente vai falar i mais 1. O que esse pseudocódigo está fazendo? Ele vai estar avaliando o valor armazenado dentro da variável i, e se este valor for menor do que 10, ele vai continuar executando aquele bloco de código que está dentro do while. Toda vez que este código for executado, a gente vai acrescentar o valor de i em uma unidade. Então, i vai começar com o valor de 0, depois a gente vai para o valor 1, 2, 3, 4, 5. Toda vez que ele passar por aquela parte do código, aquele incremento, o valor de i vai subir uma unidade e ele vai retornar para o começo do loop, do while, no caso. Ele vai olhar de novo e falar, tá, i era igual a 0, que é menor do que 10, então a gente continua. Agora já mudou, agora i é igual a 1, ainda é menor do que 10, então a gente pode executar o código de novo. E ele vai executando esse código até que i seja igual a 10. A partir do momento que i se torna igual a 10, ele vai falar, bom, i já não é menor do que 10. Então a gente para este código, a gente para de executar este código, porque o trabalho da condicional e dos laços de repetição é avaliar se uma condição é verdadeira e, enquanto essa condição for satisfatível, for verdadeira, for verificável, a gente executa aquele bloco de código que está contido dentro deste laço de repetição, deste while, o que for. No nosso exercício anterior, a gente utilizou o while para manter o programa rodando indefinidamente. Ou seja, o usuário poderia realizar uma operação, assim que realizasse essa operação, ele voltaria para o menu principal e poderia selecionar uma outra operação para ser feita. Como que a gente fez isso? A gente utilizou while 1. O que o while 1 nos diz? Que enquanto for verdadeiro, o 1 representa verdadeiro. Enquanto o programa estiver sendo executado, enquanto for verdadeiro, a gente vai continuar executando aquele bloco de código. Ou seja, é todo o código responsável pela ação, pelo funcionamento da nossa calculadora. Então, o que isso significa lá no fundo? Que a gente vai estar sempre executando aquele bloco de código, ele só vai parar quando a gente parar de executar o programa. Quando a gente for lá no botão e falar, ei, parou de executar esse código, aí realmente ele para tudo. Beleza? De outra maneira, o if ele também vai fazer essa verificação. Ele vai verificar se alguma coisa é igual a algo de nosso interesse. Complicado, mas vamos lá. Na nossa calculadora, a gente definiu uma variável escolha operação. Escolha operação nada mais faz do que armazenar a escolha da operação que o usuário vai fazer. Então, por exemplo, se o usuário quiser fazer uma multiplicação, ele vai digitar o símbolo da multiplicação, que é um asterisco, ele vai guardar este asterisco e no código da calculadora, o if ele vai avaliar se a escolha da operação for igual ao asterisco, então a gente vai fazer a operação responsável pela multiplicação, como vocês podem ver no código aqui da tela. Por outro lado, se o usuário escolher, por exemplo, uma soma ou uma subtração, ele vai fazer a mesma coisa. Então, se a escolha de operação for igual a mais, então a gente vai executar o código representando a adição. Se a escolha for uma subtração, então a gente vai executar o código da subtração. Ou, se nenhum desses ifs for satisfeito, por exemplo, se o usuário digitar A não é um símbolo suportado pela nossa calculadora. A gente está esperando um símbolo de operação matemática. Se o usuário não digitar nenhum desses símbolos, então a gente vai retornar para o usuário uma mensagem de erro. A gente vai direto lá no fim do código e a gente vai para o else. O else, ele vai fazer o quê? Se todos os ifs não funcionarem, então só sobra uma alternativa. O usuário não digitou um operando correto. Ele não digitou um sinal suportado pela nossa calculadora. Então ele vai retornar para o usuário uma mensagem de esta não é uma operação válida. Estes conceitos de if
e else são um pouco mais complicados do que os conceitos que a gente viu no começo, de, por exemplo, print, variáveis e etc. Então, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição, nos comentários, nossa apostila desta aula de revisão, que vai incluir uma revisão de todos esses assuntos que a gente revisou nesta aula e, mais importante ainda, um pequeno exercício para vocês praticarem todos esses conceitos vistos até agora. Vai ser um código bem simples, mas ao mesmo tempo ele é complicado de ser desenvolvido. É para gerar dúvidas. Então, pessoal, tentem desenvolver e quando aparecerem dúvidas, entre no Discord para conversar com a gente. A gente vai estar mais do que disposto a ajudar vocês a fazerem este código, a entenderem este código e a tirar suas dúvidas. E é realmente muito importante para o aprendizado de vocês, principalmente porque nas próximas aulas a gente vai estar com exercícios muito mais divertidos e muito interessantes, tudo bem? Dê uma olhadinha na apostila, vai estar no nosso Drive. Se vocês quiserem, entra no nosso Discord, a gente está sempre fazendo reuniões lá com o pessoal, a gente está tirando dúvidas o tempo todo. Vem com a gente, vai ser muito divertido. Este vídeo está saindo na quinta-feira, na sexta, na parte da manhã, a gente vai estar fazendo uma reunião com todos os integrantes do grupo, revisando este exercício, tudo bem? Muito obrigado por assistir até aqui, eu vejo todos vocês na próxima aula, ou, se vocês puderem, na nossa revisão na sexta-feira, lá no grupo do Discord, beleza? Abraço e até mais!